Comissão Especial de Combate ao Racismo. É disso que a gente vai tratar hoje, aqui nesse espaço, que é de preto, é de gente preta e está cheio de preto. Sobre isso, para a gente estar falando sobre tudo. Chega de dizer que a gente fala de mimimi. A gente fala do que a gente sente todos os dias, na nossa pele e no nosso corpo. Acorda negro pra moer café, acorda negro pra moer café. Acorda negro pra moer café, acorda negro pra moer café. Negro já são 5 horas, hora de ficar de pé. Sinhá não quer saber se negro é homem, menino ou mulher. Negro já são 5 horas, hora de ficar de pé. Sinhá não quer saber se negro é homem, menino ou mulher. Acorda negro pra moer café, acorda negro pra moer café. Negro já são 5 horas, hora de ficar de pé. Sinhá não quer saber se negro é homem, menino ou mulher. Negro chora, chora pra manter sua fé. Negro chora, chora pra manter sua fé. Eu me senti no direito e na obrigação de estar nesse lugar, e a minha política é essa, é falar todo o tempo que eu tiver aqui de racismo, porque é ele que move toda a nossa falta de direito desde sempre. Então, eu vou racializar tudo que for falado dentro dessa casa. O que me trouxe à Câmara de Vereadores foi uma dor e uma luta. Quando nós, familiares de vítima, que é desse lugar de onde eu venho, que a gente fala que a gente transforma o luto em luta, é real. Eu me tornei uma mulher negra, ou eu tive que me tornar uma mulher negra pela violação do racismo na minha vida. E a primeira pessoa a falar nisso foi Marielle Franco, né, que disse que já tinha chegado a hora. Como é que é, negona? Chegou a hora. Acho que você já está mais do que pronta para vir para cá. Quando eu levo isso para o meu movimento, que é o Movimento Moleque, que eu criei junto com outras mães, elas viraram e falaram, até que enfim, né? Que você se tocou, né? Já estava demorando. Quer dizer, eu não tinha me dado conta disso, porque era um lugar que eu nunca imaginei estar. É uma comissão que tem como presidente uma mulher negra que perdeu um filho assassinado do sexo masculino e que tem diversas irmãs todos os dias que estão também perdendo seus filhos. A ideia da Secor, sem saber que o nome ia ser Secor, mas era uma ideia lá da rua, lá do movimento, era uma ideia minha, pela militância, né? Esse lugar que eu venho, né? Que são, em sua maioria, mulheres, mulheres negras, mulheres que todos os dias choram as suas percas, né? E não só a perca do seu filho, que por si só é enorme. Chora a perca dos seus sonhos, entendeu? Então, assim, é um povo que vive chorando suas percas. E aí, a partir de toda essa luta, esse entendimento, né? Esse debruçado aprender a entender o que é o racismo, que é sobre isso. É entender o racismo na sua mais profunda violação, porque você só pode combater o racismo se você entende o que ele é capaz de fazer na tua vida. Se você não entende, você não tem como combater. Você sempre vai achar ele menos do que ele é. Isso é um querer meu, porque como eu sempre falei, né, do racismo enquanto violador, do racismo enquanto destruidor da população negra, eu também me dei conta do que eu estava fazendo aqui com esse nascimento da Secor, era de fato o que eu sempre, as 4 palavrinhas que nós, enquanto movimento de familiares, sempre falamos fora dessa casa, que é memória, verdade, justiça e reparação.
Por isso que a gente está aqui na rua, para essa população deixar de naturalizar o assassinato da população negra. Não é uma falta, eu não sou um brinco, eu não perdi uma bolsa, eu perdi um filho que eu gerei dentro do meu lar. Na hora que eu enterrei o meu filho, eu tive que ali viver a pior e saber que a pior dor do racismo era aquela. Então ali naquele momento, às 16h15, eu tive que pensar, ou você cai para dentro desse caixão, ou você muda literalmente toda a sua história e a história de outras pessoas a partir desse momento. Então ali eu tive que pensar isso e resolvi viver. E com o saber que o que eu estava passando ali não era uma coisa de responsabilizar ou culpabilizar somente o policial que matou ou o governador que estava na gestão ou o batalhão da onde aquele policial pertencia. E sim, uma estrutura racista que tinha práticas racistas muito antes da minha existência. A gente entende o racismo como um poder estruturante de toda a sociedade brasileira, né? Afinal de contas, o nosso país foi fundado dentro de um regime escravagista. Então, políticas públicas, relações sociais, relações econômicas se forjam a partir dessa estrutura que tem o racismo como seu principal operador de desigualdade no país. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando dessa estrutura flagrante que, infelizmente, opera o tempo todo a questão de toda sorte de desigualdades a partir da questão da pele preta, a partir da questão também da ascendência negra, né? Então, o racismo estrutural, para mim, é isso, esse poder fundante, estruturante da sociedade brasileira que nos exclui e mata o tempo inteiro. O racismo estrutural, ao modo nosso, brasileiro, ele tem essa nuance que no Brasil nós não tivemos leis segregacionistas, mas temos uma prática muito eficaz que segrega pessoas, que impede as pessoas de ter acesso a questões essenciais à sua cidadania. O Rio de Janeiro é uma cidade negra, assim como o Brasil, né, um país negro. E os negros foram relegados a um plano muito secundário de discriminação ao longo da história do país desde a abolição da escravidão. Então, ter uma comissão de combate ao racismo na Casa Legislativa da cidade é fundamental. Qual é a responsabilidade da cidade nisso? O que a cidade faz para que isso não aconteça, né? Qual é o cuidado que a cidade dá àquelas crianças, àquela população negra moradora dela? Então, por isso que nasce a SECOR, para ter um olhar de águia com lupa, uma lupa antirracista. Entender que a população negra tem que ser prioridade na esfera política desse país. Por isso estamos aqui para propor, discutir e conduzir encaminhamentos para que a Prefeitura do Rio, a Secretaria de Educação cumpra o seu papel e se comprometa realmente com as mudanças necessárias. Políticas públicas, porque isso é que nós, enquanto população negra, queremos. A gente não quer política de governo, a gente quer políticas públicas. A ideia de ter uma comissão especial de combate ao racismo foi da vereadora Mônica Cunha, né? E depois a gente começou a trabalhar como seria esse trabalho e pensamos em 3 políticas que são fundamentais, né, para pensar qualidade de vida. E aí nós pensamos saúde, educação, cultura e patrimônio cultural, né? Entendendo que são 3 vertentes onde a gente poderia dialogar com outras questões transversais para a população negra na cidade do Rio de Janeiro. A forma de analisar essa política seria pela escuta, ou seja, ouvir as pessoas que vivenciam isso. A escuta foi importante porque a gente pôde ouvir as diferentes formas
que ele se expressa independente do lugar que essa pessoa ocupa. Ou seja, quando você ouve um gestor e ele fala da dificuldade de executar a política, seja porque não tem orçamento, seja porque os colegas, né, que estão no mesmo cargo não reconhecem a importância dessa política, isso tudo vai influenciar como essa política chega para o cidadão, para a cidadã, para a pessoa. É uma análise qualitativa dessas políticas, né? A gente já tem muitos dados produzidos, a gente já tem muitas pesquisas produzidas. Só que como é que a gente consegue entender no cotidiano, é importante dizer, no cotidiano, no dia a dia, como as coisas acontecem, como a pessoa experimenta, como a pessoa tenta construir alternativas, que o racismo é uma grande produção de obstáculos, né? Então, como é que você vai construindo uma alternativa para ultrapassar esses obstáculos? A gente também decidiu ter junto um canal de atendimento onde a gente poderia receber denúncias. A gente teve inúmeras denúncias, tanto de racismo que acontece no dia a dia, mas pessoas que passam por constrangimento no trabalho, que em algum momento não tinha coragem de denunciar, hoje as pessoas denunciam. Então, colocar o nome, dizer que o que ela sofreu foi racismo, isso não é pouco, isso é um ganho. Tristemente, né, a gente já inicia logo no nascimento da comissão, nesse caso do Max, que é um rapaz bem jovem, né, que trabalhava no iFood, de bicicleta, e foi agredido por uma mulher branca, um trabalhador, morador da favela da Rocinha, sendo espancado, sendo açoitado no meio da rua. Então, esse atendimento, para mim, ele foi crucial, né, no início dessa comissão. Então, ele ficou, de fato, ali, bem assertivo. Para que ela nasce nessa casa? Quando a gente atende com a nossa lupa, para poder fazer com que as pessoas entendam o que é combater. Combater é você não aceitar realmente. Combater é você querer que não aconteça mais, mas fazendo ações, né, afirmativas para que isso não venha acontecer de novo. Porque não pode. Isso não tem que existir. As pessoas negras têm todo o direito de viverem e de ter o seu direito de ir e vir sem ser tratada dessa forma. A gente teve mais 2, que foi o menino que foi assassinado em Santa Teresa, que veio no carro junto com outros colegas, teve um irmão também. E eles estavam saindo do baile, como qualquer outro adolescente jovem faz todos os dias, todo final de semana. Não é nenhuma novidade. Só que era um carro que tinha, em sua maioria, ou todos, negros. Você não perguntou absolutamente nada. Ele pulou na frente do carro e atirou. Problema. Não temos nem o meio da chacina da Penha, a outra, né? Depois foi os meninos do carro que estavam saindo do baile, né? Que matou o menino Guilherme, deixou 2 feridos. Depois tivemos o Tiago na Cidade de Deus. E agora tivemos a Eloá e mais um adolescente na Ilha do Governador. Acho que nos últimos dias a gente está precisando pensar como é que a gente garante a nossa vida, né? É muito difícil a gente querer discutir políticas públicas e a gente já vem fazendo isso há muito tempo. Eu acho que tem uma pergunta que eu acho que a gente precisa estar se fazendo, né? Que desgraça o povo preto fez para esse país? Que desgraça a gente tem feito, as mulheres negras? Que desgraça o povo de favela, de periferia, os terreiros? Que desgraça a gente faz para esse país para que a gente seja tão perseguido? O racismo estrutural e institucional dá para esses policiais a certeza que eles podem matar dessa forma. E aí, o que nós, da Comissão Especial da Câmara de Vereadores, temos a ver com isso? Porque esse lugar é dentro da cidade. Então, o combate ao racismo, para o prefeito entender que na cidade que ele é o gestor, ele não tem que permitir essas ações. E se essas ações acontecem, de alguma forma ele tem que se pronunciar. Então, ele não se pronunciou nem no caso do Max, muito menos no caso desses meninos,
o Eduardo Paes, que é quando ele diz que ele está construindo uma cidade antirracista. E aí, meu filho, com essa comissão, eu só tenho mostrado dia a dia que não é bem assim. A coisa não está do jeito que ele anda propagando. Eu espero que, no primeiro momento, o prefeito dessa cidade, do Rio de Janeiro, reveja a fala dele de dizer: estou construindo uma cidade antirracista. Porque nesse relatório que nós vamos apresentar a ele, está ali colocado, e não só por pensamento de uma vereadora ou porque só por uma investigação que a vereadora fez em qualquer órgão público, mas a fala das pessoas que vivem isso todos os dias. Teve uma escuta, né? As pessoas se colocaram. Então, ali, no relatório, está explícito que não existe política pública afirmativa para a população negra nessa cidade. A ausência do secretário municipal de saúde ou de sua representação. Para mim, isso é uma desconsideração. Mas nada de novo no front. Contrariando o que o próprio prefeito diz, né, já que agora a gente é uma cidade antirracista, com a construção da rede, o antirracismo deixa de ser apenas uma declaração e torna-se o nosso método de ação, afirmou o prefeito. Mas hoje o secretário dele não está aqui. É importante dizer que ele só terá, como a saúde é sistêmica, né, a política de saúde é sistêmica, ela só terá eficácia na medida em que os municípios abracem o programa e implemente em seu território. Se a gente olhar para qualquer dado, sortear assim, de olho fechado, a gente vai ver que a população negra está sempre com os piores indicadores, está sempre nos piores patamares. As múltiplas expressões da questão social, que é a fome, o racismo, a desigualdade, a miséria. Tudo que o nosso povo preto vive. Saúde não é somente a ausência de doença. Saúde no Brasil, desde 86, é entendido como acesso à educação, a trabalho, a lazer, a saneamento, direito à vida na forma ampliada, na forma integral. Não à toa, os 3 princípios, né, mais importantes, talvez, do SUS sejam a integralidade, a universalidade e a equidade. Mas a gente tem uma política avançada em termos ideológicos, em termos, né, de princípios, mas esta política ela nunca se incorporou às barragens históricas sofridas pelas populações negras e indígenas no Brasil. Então é preciso que a gente racialize o SUS. É preciso que a gente entenda que não existe integralidade com o racismo. É necessário que a formação antirracista esteja presente em todos os cursos universitários, e especialmente aqueles cursos da área de saúde. As profissões, a universidade forma profissionais em saúde, mas é preciso que passe a formar profissionais antirracistas em saúde. Se o racismo, ele de fato é um fator que causa inequidade, ele vai afetar diretamente na saúde física e também na saúde mental, da infância à pessoa negra adulta. Então, não tinha como não pensar na saúde como um desses eixos. A educação, a mesma coisa, né? Desde a infância, é o primeiro espaço de socialização de qualquer pessoa. E é nesse espaço de socialização, fora da sua casa, que a criança negra experimenta as primeiras expressões de racismo. Uma educação libertadora e emancipatória, ela precisa ser antirracista, ela precisa ter ferramentas que acessibilizem, que desde o início da sua formação cidadã, você possa ter ferramenta para se entender como um sujeito de direito integral, que é o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, a gente não tem uma gestão pública hoje, no Executivo, que seja para além de sensível, né? A gente tem uma gestão que se diz sensível, se diz conscientizada, mas não é efetiva na aplicação.
Vemos iniciativas como a própria Gerê, que tenta ampliar a aplicação da Lei 10.639, da Lei 11.645 nas escolas, porém com orçamento esvaziado, porém com ações de escuta também muito reduzidas, né? A gente tem uma lógica verticalizada na gestão, a gente percebe isso até quando a gente vem numa audiência pública ou quando a gente conversa com os profissionais. O que a gente precisa de verdade é que, se a gente está pautando que essa porta de entrada que é a educação de direitos e que uma problemática prioritária que a gente precisa resolver é a questão do racismo, é essa a principal política que precisa ser investida, já que a maior parte da população carioca é negra, periférica, pobre, e são essas crianças que acessam a educação pública, que precisa ser de qualidade, e ser de qualidade é combater com excelência o racismo. A Lei 10.639 é de 2003, né? Então, e não é só para a escola pública, é para o sistema de ensino, escola pública e particular, né? Então, e é uma forma mais eficaz de se combater o racismo. Aquela máxima do Mandela, né? Ninguém nasce racista, as pessoas tornam-se racistas. Foram os meus alunos que me colocaram esse destino de abordar essa temática na sala de aula, que é quase uma missão para o professor, né? Porque o conteúdo que nos é colocado para ensino na escola, seja nas artes visuais, seja na matemática, na ciência, aborda pouquíssimas relações étnico-raciais. Nos últimos anos tem tido um movimento dos profissionais exigindo que a Lei 10.639 seja cumprida, a Lei 11.645. É trabalhoso demais e, às vezes, a gente sabe que a saúde mental do profissional não permite com que ele fique dando aquele murro em ponta de faca a todo tempo. Então, não ter esse apoio, não ter uma regra correta de como trabalhar esses assuntos na escola dificulta muito com que eles estejam lá. Então, às vezes, a gente culpabiliza muito o professor por ele não abordar essa temática, mas nós que abordamos sabemos o quão difícil é. É muito comum, as minhas colegas vão entender, e muitas de vocês e de vocês, meus colegas, vão entender. Ah, aqui, essa cartilha de antirracismo é para você, né? Aqui é para você, né, fulana? Então, isso tudo é forma de racismo, né? Então, racismo é problema meu, que sou preta, né? É do professor, da professora preta. Tenho me distanciado da escola, porque é um instrumento do Estado, é um instrumento colonial, é um instrumento racista. Então, a gente, enquanto um corpo de terreiro, um corpo negro, dentro da escola, tecendo práticas e falando contra toda a estrutura racista, intersubjetiva e estrutural, ele é um corpo que é mutilado a todo momento. A gente se engana e se anestesia com os ideais, mas chega uma hora que o psíquico fragmenta. Uma das funcionárias veio falar comigo: nossa, dona Paulinha, depois que a senhora veio para cá, depois que a senhora assumiu, quantas crianças de candomblé ou de religião de matriz africana vieram se matricular na escola, né? A senhora atraiu muitas crianças dessa religião. E quando eu entrei no sistema acadêmico da prefeitura, eu me dei conta de que não tinha um aluno novo de matriz africana chegando à escola após a minha posse. Na realidade, eles estavam começando a se sentir acolhidos, né? E seguros para aparecerem ali com a sua religiosidade, tendo à frente deles pela primeira vez uma diretora preta. A gente não pode, a gente não consegue mudar uma casa, um coração ou uma sala de aula se a gente não estiver dentro dele. Então, eu escolhi a sala de aula, eu escolhi o espaço escolar muito mais do que uma militância política, mas um projeto de vida mesmo. Porque tudo que a gente está falando aqui esbarra em estrutura, concurso público, né? Essa formação para os professores que a gente sabe que é possível ser feita. A partir da racialização, toda e qualquer formação ela vai trazer para essas pessoas ferramentas, instrumentos de combate ao racismo, de combate de forma irrestrita. Então, infelizmente, o racismo é aquele problema que, por nos assolar, tem sido nós, pessoas pretas, parlamentares pretos, legisladores, né, no geral, pretos, que temos tido resolução para ele. Então, acho que o caráter formativo e de ampliação dessa formação sobre o letramento racial, como a gente tem falado, é de extrema importância para que a gente possa ter capilaridade das práticas políticas afirmativas e antirracistas também. Entender que a arte, ela também está passando por esse processo de
ser subalternizada quando ela é uma arte periférica e uma arte negra, é importante, inclusive, para a gente entender o porquê que a gente não consegue adentrar em determinados espaços. Não é só pela ideia da política pública, é também pela construção do imaginário que tenta o tempo inteiro nos colocar dentro de um lugar que é de subalternidade. Porque você vai na escola, tem teatrinho de tudo, até do Halloween, mas não tem o teatrinho, entendeu? Do Ossanha, não tem o teatrinho da Oiá, você está entendendo? E eu acho que as políticas públicas têm que passar por aí também, que não é só dar cota para o negro estudar, mas também tem que dar uma questão da história que a gente constrói nos terreiros de candomblé, a gente constrói no dia a dia. Nós temos cultura, o Brasil nos deve muito, né? Porque os nossos ancestrais muito morreram para deixar essa cultura viva para nós. E nós temos que dar conta dela. As artes pretas têm um potencial tremendo de colocar a discussão do racismo em pauta, porque as artes atingem o imaginário e o simbólico da população de uma forma que, a meu ver, o mero treinamento humano na escola não alcança. Além desse poder que as artes têm de balançar o imaginário, de sacudir o imaginário racista, a gente tem uma obrigação, uma responsabilidade comunitária de estar olhando para a pessoa preta como um todo, né? Se alimentar de comida, de educação, de moradia, de água e de espírito. Eu não conheço um grupo de artistas negros que não tenha dificuldade, assim. É horrível, não gostaria de falar isso aqui diante da dificuldade, a gente tem criatividade, vai lá e faz. Isso, de fato, é uma tecnologia ancestral, né? A gente pensa nas nossas mães, avós, tias, domésticas, irmãs até hoje a gente tem, né? Mas a gente, dentro dessa tecnologia, a gente até é inventivo, mas não é o ideal. E a gente não quer isso. Parem de achar que lei para preto tem que ser voluntário. Tem que ter dinheiro para poder ser implementada. A gente perde uma parte da história cultural que é a produção da população negra, porque não houve a preocupação de guardar isso que é um patrimônio, que quem detém é o sujeito, que está ali manifestando aquela cultura, aquela expressão cultural, né? O racismo é isso, é desprezo pela existência de pessoas negras e de tudo que elas produzem, de tudo que elas estão envolvidas, né? Então, esse desprezo, essa desumanização, ela é sentida de diferentes formas. Foi o ganho enorme, a possibilidade de reunir pessoas de diferentes setores, ou pelo menos desses 3 setores, pensando em política pública, em estratégia para combater o racismo. Nós lançamos essa comissão especial de combate ao racismo nessa casa. É a primeira comissão de combate ao racismo numa casa legislativa no Brasil, no qual 3 pessoas negras estamos fiscalizando, olhando e escutando, que é o mais importante. Muito mais do que dar voz para a gente hoje, Mônica, você está dando ouvidos. Isso tem faltado muito. Quando a gente tem a oportunidade de ter a fala para colocar não só as nossas delícias, mas as nossas dores, a gente coletivamente busca e vislumbra possibilidades, né? Parabenizá-la pela iniciativa, ótima, porque você, quando faz política pública e não ouve a base, é meio estranho, né? Estranhão, né, esse negócio. Faço política pública e não ouço só a base, né? De verdade, é a casa do povo. Por mais que a gente, e aí falo por mim mesma, né? Demoramos muito a entender isso, porque quando chegamos nesses espaços que a gente olha assim, e essas escutas têm me mostrado muito isso. Muitas pessoas falam, nunca entrei aqui, nunca tive aqui. E sendo casa do povo desde sempre. E Xangô, esses dias, esteve em casa e falou uma fala muito importante para a gente, Xangô Balabi, que é um ancestral da casa. Ele disse, vocês já estão de anel no dedo, agora é preciso ocupar. Então, a gente chegou até aqui. A população negra e jovem está adentrando a universidade. As representações políticas estão sentando nas cadeiras. Então, a gente precisa ter um manejo de ocupação. Eu creio que hoje a gente está conseguindo resgatar
resgatar as nossas raízes, resgatar aquilo que nos pertence. Não estamos tomando um espaço que não era nosso, estamos nos reintegrando àquilo que já nos pertencia, voltando à nossa verdadeira essência. Não há de se fazer política nesse país, nem nesse estado, nem nessa cidade, se a gente não discutir o racismo. E a gente precisa discutir o racismo em todos os focos da política. Essa comissão especial, ela passou da hora de ser uma comissão permanente. Se essas comissões são as comissões que fazem a discussão, se as comissões são importantíssimas para dentro dessa casa, não há de se discutir a questão racial direcionada nessa cidade. Somos mais de 67% dessa população. Somos 2 milhões de pessoas morando em favela e periferia dessa cidade. Então, está mais do que na hora dessa casa reconhecer, legitimar e que essa comissão passe a ser uma comissão permanente. É uma comissão especial que dura 1 ano. Para a gente pensar, de fato, o efeito do racismo em todas as políticas, a gente não pode ser uma comissão especial, tem que ser uma comissão permanente com capacidade de produzir análises qualificadas sobre como o racismo impede que a população negra tenha acesso a direitos e a políticas públicas. O que aconteceu em 1 ano tem que se virar permanente, tem que se virar cotidianamente. Então, fazer dessa comissão permanente é mostrar para essa cidade que o povo, de fato, tem direito a esse lugar, né? Ou é esse palácio que muitos deles que entraram falar. É isso, é a gente estar se vendo, né? Logo assim que eu cheguei, quando a gente, né, chega aqui muito cedo, 9 horas, ou sai daqui 22 horas, as meninas, né, as pessoas terceirizadas aqui de firma de limpeza, tal, do cafezinho, nos paravam. Hoje já estão mais acostumada, mas no início, vereadora, até essa hora a senhora está trabalhando, ou vereadora, a senhora chegou tão cedo. Falei, é isso, eu estou trabalhando igual a você, a gente só está em função diferente. É mostrar para essas pessoas que eu não sou melhor do que elas porque eu sou vereadora, né? Do mesmo lugar que elas vêm, que muitas delas vêm da favela, muitas delas vêm da Zona Oeste, né? Que a gente também vem, que a gente também é. Eu tenho aqui no meu ombro esquerdo uma tatuagem de uma fênix, porque é o que simboliza, né, uma Mônica Cunha, porque essas mudanças, né? Eu iniciei a minha vida morando na Zona Sul, depois me casei e fui morar na Zona Norte. Na Zona Norte eu me tornei uma mulher, uma mãe, uma militante, uma avó, né? E também uma vereadora, porque quando saí candidata ainda morava na Zona Norte. Mas também tive passagem quando meu filho se tornou um autor de ato infracional pela Baixada Fluminense, né? Nessas mudanças. Enfim, então a Mônica Cunha meio que perpassou pelo estado do Rio de Janeiro, né? No sentido de vivência, de militância, de conhecimento e reconhecimento, né? Para se tornar hoje a Mônica Cunha vereadora. Tenho muito orgulho de você estar neste lugar e tenho muito orgulho de, em casa, ouvir o meu companheiro falando: fui lá ver a Mônica, nem consegui entrar, estava tudo cheio. Eu fui lá, mas não conseguia. Então, assim, fui no Mucab, estava um escândalo, estava todo mundo, tá fulano. E eu, assim, em casa, corrigindo o trabalho e ele contando que estava todo mundo. Eu falei, gente, a Mônica mal chegou, ela já está fazendo barulho na cidade. Então, você tem um dedo bom, você colocou um monte de gente importante do seu lado, mulheres muito empoderadas, mulheres que estão muito comprometidas com essa agenda. Então, antes de tudo, te dizer que eu tenho muito orgulho de poder colaborar com você, Mônica. Contar histórias é atrevimento, atrevimento é liberdade. Sigamos junto aos pequenos e mais velhos com atitude e vontade. Reunidas em torno da mesa, atenção, atenção, mulheres em prol da antirracista educação.
Desafios são muitos. Como diz Emicida, eu sonho mais que drones. Inspirada em Mônica Cunha, afirmo, sigamos, e tem que ser em bonde. Não queremos só sobreviver, temos direito ao bem viver. Acorda, negro, pra moer café. Acorda, negro, pra moer café. Negro, já são 5 horas, hora de ficar de pé. Sinhá não quer saber se negro é homem, menino ou mulher. Negro, já são 5 horas, hora de ficar de pé. Sinhá não quer saber se negro é homem, menino ou mulher. Acorda, negro, pra moer café. Acorda, negro, pra moer café. Negro, já são 5 horas, hora de ficar de pé. Sinhá não quer saber se negro é homem, menino ou mulher. Negro, já são 5 horas, hora de ficar de pé. Sinhá não quer saber se negro é homem, menino ou mulher. Negro chora, chora pra manter sua fé. Negro chora, chora pra manter sua fé. Mais negro, negro chora, chora pra manter sua fé. Negro chora, chora pra manter sua fé. A fé que carrego na guia, nas contas do meu orixá, que me ampara noite e dia, aonde quer que eu vá, que me dá a melodia para eu poder cantar. As palavras e as rimas para eu orar com fé, quando o fraco estiver nas fazendas de café. Negro chora, chora pra manter sua fé. Negro chora, chora pra manter sua fé. Mais negro, negro chora, chora pra manter sua fé. Negro chora, chora pra manter sua fé. Preto velho já dizia, para não me preocupar, pois meu pai me cuidaria, sempre em qualquer lugar. Oxalá é quem me guia, pela mata ou pelo mar, pelas mãos de Iemanjá, para eu orar com fé, quando o fraco estiver nas fazendas de café. Acorda, negro,